Boa tarde, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos novamente na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, trazendo para você a lição do curso Fé, a lição número 9, a palavra. Você precisa prestar atenção em tudo isso daqui, porque uma das coisas muito importantes em nossa vida é a palavra que sai da sua boca, a palavra que você pronuncia por qualquer razão que seja. Você precisa prestar muita atenção em toda ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui entrar na introdução que o missionário prepara em cada curso Fé. Lembrando a você que se você quiser gravar, se você quiser imprimir, você entra na página da On Grace. Você escreve lá www.ongraca.com. Então você vai ver do seu lado direito tem uma coluna e ali tem várias situações que você pode escolher. E uma delas é o curso Fé. Escolhendo o curso Fé, ali você vai ver, escolha se você quiser imprimir, se você quiser gravar, se você quiser apenas ler, está ali do seu lado. Lembrando que o pastor Jaime também está fazendo a pregação do curso Fé pela televisão. Você pode assistir. O missionário também tem. Nos horários dele, também fala. Então você tem 3 situações aí, das quais você pode assistir, ponderar a respeito de cada uma delas, porque com certeza o Espírito Santo está falando, está preparando aqui tudo direitinho, e você então vai ter um excelente aprendizado, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar aqui. Quem descobre a importância que as palavras exercem em sua vida, torna-se inevitavelmente o vitorioso, em qualquer área. As palavras que pronunciamos produzirão o ambiente em que vivemos em um futuro próximo. Sem dúvida, elas nos governam. Somos hoje o que declaramos ser, consciente ou inconscientemente, em um passado próximo ou remoto. Se está no que pronunciamos a razão do nosso sucesso ou fracasso, podemos então alterar a nossa conversação, para que no futuro encontremos tempos fáceis e felizes. Eu quero dizer para você aqui, com relação a isso, existem livros, existem muitas situações que são apresentadas às pessoas a fim de que elas possam aprender a falar diferente. Falar positivamente, por exemplo, não é verdade? Tem aqueles livrinhos diários de palavras que fortificam, que facilitam, que colocam a pessoa no empreendimento de sucesso. Porém, isso é fictício. A pessoa pode até prosperar, sim. Ela pode chegar a algum lugar. Mas a palavra que edifica é a palavra que sai da nossa boca, conforme aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então preste atenção, você vai entender. Quem não se corrigir e não passar a falar positivamente, descobrirá que de nada adianta tentar qualquer outro recurso para melhorar a sua vida. A palavra colocada indevidamente, aquela que não se alinha à palavra de Deus, sempre anulará as mais sinceras intenções. A pior época para tomar uma decisão é quando está ocorrendo uma crise, como doença, problema financeiro, conjugal e etc. Nessa fase, a pessoa deixa a emoção falar e quase sempre confessa o oposto à declaração bíblica. Sempre estou declarando para vocês, a Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pois ser vencedor significa declarar tudo conforme o que a palavra de Deus nos declara. A palavra de Deus nos ensina que é importante amar o nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós às vezes até mesmo sofremos algum desajuste, algum prejuízo, alguma coisa nesse sentido.
Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós não queremos ofender. Nós vigiamos nas nossas palavras, ainda que seja uma situação difícil, complicada, a nossa palavra ela vai levar alento àquela pessoa, vai tentar contornar a situação que está difícil. Por isso é importante a gente pensar, porque a pior época para se falar alguma coisa, tomar decisão, é quando surgem os problemas. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Jesus Cristo, buscar sua orientação, ficarmos, se necessário, calados e como que estáticos, não resolvendo nada enquanto Deus não tocar no assunto. Em qualquer situação, devemos confessar o que o Senhor nos ensina. Se não temos uma palavra inspirada, devemos cerrar os lábios e buscar na Escritura a orientação. Toda palavra sem a unção do Senhor é nula e poderá ainda criar uma situação adversa. Jesus é o exemplo, é o nosso exemplo, o nosso padrão. Ele jamais fala dissociado de Deus. Ao usar as palavras sagradas, Cristo se unia ao Pai, fazendo-se um só com Ele. O mesmo acontecerá com você, se agir do mesmo modo. A nossa confissão determina o que somos diante do Senhor e de todas as coisas. Ela é quem nos faz fortes ou fracos, sadios ou doentes, vencedores ou derrotados. A minha oração é que você seja um produtor de palavras que edificam. Em Cristo Jesus, R.R. Soares. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui seguir adiante com a nossa lição a respeito da palavra. Curso Fé, lição número 9. É importante você aprender isso. Eu costumo dizer, quando nós estamos entristecidos, geralmente nós não conseguimos ficar perto de alguém, ter uma comunhão, e às vezes nós nos aborrecemos, falamos mal a essa pessoa, respondemos mal, atacamos com atos. Então, nós não podemos viver dessa forma. Lembre-se que o mundo foi criado pela palavra. O universo foi criado pela palavra. Tudo quanto existe foi criado pela palavra. Nada do que existe foi feito sem Deus ter criado através de sua palavra. E o que é a palavra de Deus? Nós sabemos hoje, através do primeiro capítulo de João, que a palavra, o verbo, que saiu da boca de Deus, como nós aprendemos na escola, verbo é ação. A ação saiu da boca de Deus, a atitude, o desejo dele, se fez carne como um homem e veio para essa terra para nos ensinar. A palavra de Deus é Jesus Cristo, que está vivo e nos ensina em todo o tempo o que nós devemos aprender. Então, vamos andar, vamos falar como Jesus, vamos fazer tudo o que o Pai tem ensinado. As forças mais poderosas nesse mundo não são as armas atômicas ou qualquer outro armamento, são as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o seu poder por meio da sua palavra. Foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. E disse Deus, está lá em Gênesis 1, você vai ver. Deus está falando, haja a terra, haja os luminares, separem-se as águas, falando assim, desta forma para você. Se você prestar atenção, pega a Bíblia e leia o livro de Gênesis. Você vai ver como o Senhor ordenou, Ele determinou que as coisas existissem conforme a vontade dEle. E esta vontade dEle tem que estar no nosso coração. Nosso coração tem que agir conforme o que Ele deseja. E então, quando nós abrirmos a nossa boca em conformidade com o desejo de Deus, todas as coisas hão de se realizar, em nome de Jesus Cristo.
Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que fala são mais poderosas do que tudo o que conhece e que aquele que está unido a Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército, pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. As nossas palavras. Pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as palavras que falamos. Elas são realmente a tradução mais fiel daquilo em que cremos. São como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso, é muito importante aprender o valor que possuem e exercem em nosso viver. O Senhor Jesus afirmou que teremos exatamente aquilo que falamos. Cremos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pois é, meus irmãos, aqui estão os 5 passos para a vitória. Aqui está a forma ideal para você alcançar a sua vitória. Jesus disse-lhes: tende fé em Deus. Você precisa ter o mesmo tipo de fé que Deus teve. O mesmo tipo de fé que Deus usou para criar todo esse universo, para dar vida para você. Essa fé que o Senhor tem preparado para nós. Ele diz que nós podemos pisar serpentes, escorpiões e toda sorte de inimigo e nenhum mal nos causaria dano. Ele diz que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele, coisas maiores ainda do que aquelas que ele fez. Só está faltando você falar, você determinar como está escrito aqui. Né? Jesus disse, ele tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer que falar a este monte, que monte? O problema que está te afetando hoje. A situação que está te importunando está causando problema, saúde, finanças, casamento, qualquer coisa que esteja te importunando. E eu quero falar para você, não sei porquê, mas eu quero te dar um recado aqui agora. Você que está com esse pensamento em outra pessoa aí, você que está pensando e sabe que é pecado você pensar a respeito disso, limpa o teu coração. Limpa o teu coração, porque Deus te deu o seu par. E Ele não quer esse pecado na tua vida. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Estou falando. Me veio agora essa direção. Então receba, em nome de Jesus. Se você está com esse pensamento, mas que bom, que gostoso, que delícia, que isso, que aquilo, porque poderia ser meu, poderia ser minha. Eu não sei quem é. O Senhor sabe. Isso é pecado. Isso é pecado. As tuas palavras, você não está pronunciando porque não quer que ninguém saiba, mas está no teu coração. Está guardado aí na tua mente. E Deus conhece os pensamentos e as atitudes. Os desejos do coração, Ele conhece tudo. Voltando. Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Você não pode ter dúvidas. Nós temos aprendido com o missionário R.A. Soares que quando nós não confessamos a verdade, quando nós temos dúvida, aquilo atrapalha a nossa oração. Atrapalha a nossa oração. Mas eu orei, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir resultado nisso? Será que eu orei da forma correta? Eu já ensinei para você que orar é falar com Deus. Então fale com Deus e acredite. Não deixe a dúvida, não deixe esta raposinha entrar no seu coração. Então, não tendo dúvidas em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, que você falou, tudo o que você falou lhe será feito.
Então você tem que acreditar, determinar. Resistir ao demônio. Tiago está ali falando. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista. A toda dúvida, a todo medo, a toda incapacidade. E determine. É assim que vai ser em nome de Jesus Cristo. Porque essa também é a vontade de Deus. Seria o que você quer, vontade de Deus? Então vai acontecer. Pode ter certeza. Pode não acontecer agora, hoje, amanhã, mas vai acontecer. Quando você menos esperar, estará realizado. Está lá Marcos 11, 22 e 23, fala sobre isso. Prestemos atenção à última afirmação do Senhor Jesus nesse texto. Tudo o que Ele disser, lhe será feito. Fica claro que as palavras podem edificar-nos ou destruir-nos, curar-nos ou fazer com que fiquemos doentes, trazer-nos o sucesso ou a derrota, pois o que dissermos nos será feito. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham em nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, porque descobriremos que aquilo que tanto precisamos, aquela bênção tão necessária, só depende das nossas palavras para que se materialize. Às vezes você está sentindo aí uma dor, você está sentindo um problema te incomodando. Hoje mesmo falei com uma pessoa que tinha dúvidas, estava com medo e eu não conseguia vir à igreja. E eu ensinei exatamente isso. Você tem que resistir, você precisa orar, você precisa manifestar o poder de Deus sobre toda a situação, para que Deus possa agir na tua vida. Então a tua palavra, mas eu estou doente. Você vai acabar doente. Aquilo vai te trazendo a opressão, a depressão, a tristeza, a angústia, você vai acabar doente. E pode morrer por causa disso. Então resista. Uma pessoa que veio aqui na sexta-feira passada, quando entrou na igreja, uma senhora, ela correu, ela me abraçou de saudades de estar na igreja, de ouvir a palavra. Eu não vou mais ficar em casa, eu quero vir para a igreja, eu estou ficando doente em ficar em casa. Eu tenho falado, nós temos que obedecer à lei, não é verdade? Então, nós fazemos aquilo que Deus fala no coração. Nós fazemos o que Deus fala no nosso coração. Não é que o mundo está ditando. Ou do contrário, eu não estaria aqui na igreja todos estes dias. Não faltei uma vez à igreja por causa de coronavírus. Mas pela fé, não olhando as evidências, eu falei. E os outros problemas também que têm sido que têm me envolvido aí. E estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que olhar para Jesus, que Ele é o autor e confirmador da sua fé, e não duvidar nenhuma vez. Mas e se acontecer alguma coisa? Eu sempre digo, você está na presença de Deus, a carne pode ir, mas o Espírito está salvo. Nós buscamos a salvação, e é aí que nós encontramos. Amém, irmãos? Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que há algum tempo, consciente ou inconsciente, declaramos a nosso respeito. A verdade é que podemos, a partir de agora, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São também elas que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Depende da tua palavra. O médico disse, o médico ordenou. Legal, o médico ordenou. Como eu falei para vocês dias atrás aí, passei por uma cirurgia bastante séria na minha perna. Numa quinta-feira, às 23h20, na sexta-feira, às 7h30 da noite, eu estava em pé aqui pregando.
Quando o médico disse que eu não podia, que eu iria ficar 15 dias pelo menos mais no hospital. E eu falei, não, eu quero alta. E provei para ele que eu tinha alta. Eu estava em oração. Eu estava na presença de Deus. E saí do médico direto para a igreja. E reuni o povo e preguei a palavra de Deus. E estou aqui até hoje. Observemos a maneira de Jesus falar. Durante seu ministério, o Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fossem um. E realmente o são. Eu e o Pai somos um. Está lá em João 10, 30. Né? Ele fala a respeito disso. O que fazia Cristo ser um com o Pai? A sua união com a palavra. Por isso ele não tinha falta de nada. O Salvador sabia que por falar o que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas. E eles se submeteriam a ele e sairiam dela sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus, mesmo sendo homem, e todas essas leis lhes obedeceriam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios dava-lhe tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho e multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todo tipo de doença. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra divina, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que nos veio dar o exemplo de como ser mais do que vencedor em todas as coisas, dissesse que somente conseguiríamos aquilo que falarmos, determinarmos, tomarmos posse. Era exatamente o que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarara a seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Uma das coisas que eu sempre digo, apesar de todas as evidências, como falam, não é? Deus é comigo. Se Deus não fosse comigo, eu não estaria aqui. Pensando em todas as razões do mundo em que eu vivi, nas coisas em que eu participei, do tempo em que vivi na Amazônia, no meio dos índios, no meio de um monte de gente, não conhecia Deus, os perigos que eu enfrentei, as situações pelas quais eu passei, Jesus Cristo. Ele me guardou até hoje para Ele. Então Deus é comigo. Eu consegui olhar para Jesus Cristo. Eu consegui ouvir a palavra dEle. E aqui eu estou, para a honra e glória do nome dEle. Comparando-nos com Jesus, vamos observar qual era a posição de Jesus diante de Deus e o que o próprio Senhor declara a nosso respeito. Primeiro, Jesus, eu e o Pai somos um. Você precisa ser um com o Pai. Um aqui significa, como eu costumo dizer, o meu coração, ele tem que estar de igual com o coração de Deus. Os meus pensamentos têm que estarem de acordo com os pensamentos de Deus. O que Deus deseja para o mundo? O que Deus deseja para você? Que tudo lhe vá bem. Então você tem que desejar que tudo vá bem também para qualquer pessoa, independente de credo, raça. Você precisa desejar que tudo vá bem para todos. E você é responsável por procurar fazer com que isto aconteça na vida dos outros. Mas o mundo anda cheio de egoísmo, cheio de soberba, de amarração, de impedimentos. O povo olhando para si só, sobre nós. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então eu tenho que me ajuntar com o Senhor, está lá em 1 Coríntios 6,17. Eu tenho que ser o mesmo Espírito, não é espírito de porco não, como a gente costuma falar, esse aí está com espírito de porco.
é o Espírito de Deus. Então eu vou agir, eu vou andar, eu vou falar, eu vou pensar, eu vou desejar, exatamente como o Senhor pensa. 2. Jesus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8,42. Então Jesus foi enviado por Deus. A palavra dele foi enviada a nós. Está sendo enviada a você aí agora. Sobre nós, não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15,16. Então, quando é que Deus vai responder às minhas orações? Quando eu for um com Ele. Exatamente como está aqui. Eu não escolhi. Eu não escolhi. Ainda que eu diga que um certo dia eu falei, vou dar uma chance para Deus, não foi eu quem escolhi, foi Deus que me envolveu. Porque Ele sabia que o meu coração estava disposto. Havia dúvidas? Havia um monte de problemas? Sim, havia. Mas quem me deu a chance foi Jesus Cristo. Não fui eu que dei chance para Ele. Foi Ele quem me deu chance de escolher o caminho certo e me ajuntar a Ele, para que as orações que eu faço a Ele sejam respondidas. Então, louvado seja o nome dEle. 3. Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Ele também fez isso comigo, fez isso com você. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, para os mesmos propósitos, para a salvação daquele que está perdido, para buscar as ovelhas que estão fora do pasto. Para isso o Senhor nos levantou. 4. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, fazia-se igual a Deus. Eles não entendiam que, quando alguém é usado na palavra, age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não se quebrantava, não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, assim fazendo-se igual a Deus. João 5, 18. Então Jesus, ele disse, eu não vim aqui para acabar com a lei, para destruir a lei. Eu vim fazê-la cumprir. Nenhum só tio, nenhum acento será mudado da lei. E aqui ele estava mostrando isso. Ele veio, ele quebrantou o sábado, quando todo mundo parava no sábado. Ele fez cumprir a vontade do Pai. Meu pai trabalha até hoje. Hoje é sábado. Meu pai trabalha, hoje é domingo, meu pai trabalha, segunda ele trabalha, terça. Alguém pensa que Deus tira folga. Deus descansou quando Ele construiu, quando Ele preparou o mundo para nós morarmos. E Ele fez isso no propósito de quê? Desculpa, estou olhando as câmeras. Ele fez isso no propósito de quê? Como se Ele estivesse mostrando, é assim que vocês devem fazer. 6 dias ele trabalhou, no 7º dia ele descansou. Nós devemos ter um dia para descansar. Nós temos que quebrantar, nós temos que destruir essa questão de que os nossos momentos de folga é para lazer pessoal. O nosso lazer tem que começar por Deus. Tem que começar por Deus. Sobre nós. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada,
Pois é, João 10:35. A própria lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Eu sempre estou dizendo, nós somos reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra e para pregar a palavra, para ensinar, para que o nosso sacerdócio seja santo e agradável ao nosso Deus. 5. Jesus, diante da perseguição, declara que, se quisesse, poderia pedir ao Pai legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Isso aqui é certeza do poder, né? Isso aqui é certeza de que o Pai está com ele. Nós precisamos ter essa certeza. Olha, eu não oro pelo meu Pai. Eu não peço ao meu Pai agora, porque se eu pedir, ele manda as legiões aqui. E ele vai destruir você, Satanás, e todo o seu exército. Mas ainda não era tempo para isso. O povo precisaria se submeter a Jesus Cristo. Era necessário que o povo se submeta a Jesus Cristo e o receba como Senhor e Salvador. Deus não está obrigando ninguém, Ele não vai matar ninguém. Lembra, meu irmão, minha irmã, você está escolhendo o caminho que você quer para o final da sua vida, na eternidade. É você quem está escolhendo, ninguém mais está escolhendo isso para você. Deus te deu a direção, Deus te deu todas as lições que você precisa usar para que seja livre de toda a amarração do mundo. Agora depende de você. Nossa confissão agora está claro que não depende da ação direta de Deus para que ocorra cura nos dias de hoje. Isso, às vezes, chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar e pedir ao Senhor que as curasse. Porém, estamos aprendendo que temos de fazer a nossa parte. Esse é o caminho mais rápido e seguro para o poder divino fluir totalmente em nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos da saúde, paz, prosperidade ou qualquer outra bênção. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Então, qual é a palavra de poder que você pode pronunciar agora aí na tua vida? Oh, glórias a Deus! Eu sou vencedor. Não vou cair mais. Eu vou me levantar. O Senhor é comigo. Deus é comigo. Ele é o meu rochedo, minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Você pode confessar? Amém? Vamos ver se você aprendeu alguma coisa com esse tempinho aí que nós estivemos lendo. Se você não aprendeu, se você errar alguma coisa, volte a ler a lição e refazer o teste, em nome de Jesus. Quais são as forças mais poderosas desse mundo? As forças espirituais de Deus. O que tem ao seu dispor a pessoa que se une a Cristo? Um verdadeiro exército. O Senhor criou todas as coisas por meio do quê? Da sua palavra. O que Jesus afirmou que teremos? O que falamos, o que cremos. Então, tudo quanto você falar, se você crer, não duvidando no teu coração, será seu. Que poder tem as nossas palavras de nos edificar ou destruir? Eu sou um miserável. Esse era um miserável. Eu não sirvo para nada, eu não consigo vitória, eu sou um fracassado. Você vai ser um fracassado, infelizmente. Nunca prosperará. Diga, eu sou um vencedor. Apesar de todas as evidências, eu sou mais do que vencedor por aquele que morreu por mim, por Cristo Jesus. 6. Do que depende a bênção para ela se manifestar em nossa vida? Das nossas palavras. O que somos hoje? Aquilo que
no passado nós declaramos. O que eu declarei ontem? Que eu teria vitórias hoje. E eu tenho vitórias hoje. Eu estou vivo para começar. E tantas outras coisas mais. Porque o Senhor é comigo e eu sou com Ele. Porque Jesus não teve falta de nada por causa da sua união com o Pai. Aquele que busca a Deus de nada tem falta. Qual era o segredo de Jesus? Ele assumia o que o Pai declarava a seu respeito. Meu filho, você é um vencedor. Então seja um vencedor. O que acontece com quem se une ao Senhor? Torna-se um com Deus. Quem nos escolheu para sermos de Deus? O Senhor Jesus. Que mal poderá suceder se usarmos o poder de Deus? Nada nos fará dano algum. Salmo 91 fala sobre isso. O que acontece quando alguém é usado na palavra de Deus? Age como se fosse o próprio Deus. O que são as palavras que falamos? A tradução fiel daquilo em que cremos. Do que aquela bênção tão desejada depende para materializar-se? Das nossas palavras. Durante seu ministério na terra, qual era a relação de Jesus com o Pai? Eles eram um. O que Jesus precisaria fazer para os anjos irem ao seu socorro? Orar ao Pai. Quem fará o que pedimos? O Senhor Jesus. A palavra de Deus que está implantada em nós fará com que aconteça. O que faz o poder divino entrar em ação? A palavra de autoridade que falamos. Quem deve fazer a nossa parte? Nós. A palavra de autoridade, às vezes o missionário ele conta uma historinha. Tá lá, o cachorrinho vem e para na porta de entrada da cozinha ali, por exemplo, ou da sala, e a pessoa, passa, Totó. Ele dá meia volta e fica no mesmo lugar. Mas se agirmos com autoridade contra ele, sai daqui, vai embora, vai lá para o teu lugar, tal, ele vai sair, assustado. Assim é o demônio, assim é Satanás. Quando você falar com autoridade com ele, ele vai bater em retirada, porque ele não pode nada contra você. Ele não pode nada. A tua palavra tem que ser a última. A tua palavra tem que ser a última e não do diabo. Você está doente. Não estou. Jesus levou as minhas feridas. Ele me curou, ele me lavou, ele me redimiu, ele me ressuscitou. Ele me vivificou. Pronto. Acredite. Não importa qual tenha sido o diagnóstico. Você é um vencedor. Amém, meu irmão? Então, até a semana que vem com a lição número 10. E sabe qual é a lição número 10? A confissão. Você vai aprender que a confissão é algo muitíssimo importante na sua vida. Então, até a próxima terça-feira, com um friozinho aí ficando mais forte ainda, né? Alguém viu o inverno chegando aí? Nem parece muito inverno, não é verdade? Mas vamos ter o prazer de sentir um pouquinho de inverno, sim, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo capítulo do Curso Fé, a lição número 10, Confissão. Fiquem na paz. Amém.